O torcedor do Corinthians tem vivido dias de muita conversa, muita especulação e, claro, uma enorme expectativa em relação ao Memphis. E eu já começo deixando claro, esse papo de que o acordo com ele saiu só agora, nesta semana, não cola. A verdade é que o Corinthians já tinha acertado tudo com o jogador desde a semana passada. Ficou combinado o seguinte: metade da dívida paga à vista e a outra metade parcelada. Ou seja, não tem nada de novidade nesse aspecto. O acerto aconteceu ainda antes da última partida contra o Sport, mesmo com a situação resolvida, o jogador não esteve em campo. Então, se aparecer alguém dizendo que ele só vai jogar agora porque recebeu o que tinha para receber, já saiba que essa narrativa não faz sentido. O compromisso financeiro foi selado antes, e a ausência dele no jogo passado prova exatamente isso. O que a gente precisa entender é que esse momento do Memphis no Corinthians é muito mais sobre desempenho, entrega e postura do que sobre grana. O cara tem contrato longo, até o final de 2026, e é justamente por isso que a cobrança é pesada. Quando um clube do tamanho do Corinthians se esforça para manter um atleta desse nível, pagando um salário alto e quitando dívidas antigas, a expectativa em cima dele é imensa. E convenhamos, até aqui, o que ele tem mostrado é pouco. Muito pouco para o tamanho do Corinthians e para aquilo que a Fiel espera. E não é perseguição. Pelo contrário, já teve gente que me chamou de defensor do Memphis, de passar pano para o jogador, de ficar sempre do lado dele. E eu não nego, em outros momentos, quando eu acreditava que as críticas eram injustas, eu realmente tentei enxergar o lado dele. Mas agora o cenário mudou. O que a gente vê dentro de campo é falta de intensidade, é um jogador que tem sido poupado demais, que se machuca demais, e quando aparece disponível não entrega o que pode. E isso incomoda, porque talento ele tem de sobra. O Memphis poderia ser decisivo em todos os jogos, poderia estar puxando a responsabilidade, mas não tem sido assim. É aquela velha máxima: a quem muito é dado, muito será cobrado. É natural que um jogador do tamanho dele, com salário alto e contrato longo, receba mais críticas quando não entrega. Isso não é perseguição, não é implicância, é simplesmente a realidade de um clube que vive de resultados. O torcedor não quer saber se foi poupado, se ficou fora porque estava em tratamento, se a parte física não está ideal. O torcedor quer ver rendimento dentro de campo, quer ver o cara decidindo jogo grande, quer ver vontade. E nesse aspecto o Memphis está devendo bastante. E para não deixar dúvidas, o acordo financeiro que todo mundo comentou já estava fechado desde quarta-feira da semana passada. O Corinthians pagou metade do que devia e combinou o restante em parcelas. Então não existe essa de que só agora ele teria condições de voltar. O fato é que ele não enfrentou o Sport mesmo depois de tudo acertado. Isso mostra que a situação não passa apenas pela questão financeira. Se fosse só isso, ele já teria atuado. Por isso, quando alguém disser que ele vai encarar o Flamengo no domingo apenas porque recebeu o que tinha direito, já saiba que essa leitura não é justa com o jogador. Agora, isso não significa que ele não mereça cobrança. Muito pelo contrário. O momento é justamente de colocar pressão, porque o Corinthians precisa dele. O elenco tem limitações, a temporada exige intensidade e regularidade, e não dá para um jogador como o Memphis atuar no ritmo que tem mostrado. Ele é um dos poucos que realmente pode fazer a diferença, e exatamente por isso a responsabilidade é maior. Quando um clube aposta em nomes desse peso, não pode se contentar com pouco. Não basta ter habilidade, precisa aparecer em jogos decisivos, precisa dar retorno em campo. E eu sei que tem muito torcedor dividido. Tem gente que acha que eu estou pegando pesado, tem quem pense que eu ainda alivio demais. Mas eu vou ser honesto. Neste momento não é sobre passar pano ou perseguir, é sobre ser realista. O Corinthians investiu muito para ter o Memphis, e até agora, o retorno está abaixo do esperado. Não dá para negar. Ele ganha muito, tem respaldo, tem contrato longo e, mesmo assim, entrega pouco. Esse é o ponto. Não é questão de querer ver o cara fora, é questão de querer ver ele rendendo de verdade, justificando cada centavo investido. E quando a gente olha para o futuro, a pressão só aumenta. O Corinthians tem compromisso importante no fim de semana contra o Flamengo, e a pergunta que fica é:
Será que o Memphis finalmente vai estar em campo? Por que condições ele já tem? O acordo está feito, a questão financeira está resolvida, e a responsabilidade agora é de mostrar dentro das quatro linhas que ainda pode ser um jogador decisivo. Até porque o contrato vai até o fim de 2026 e não faz sentido segurar um atleta por tanto tempo se ele não se entrega da forma que o clube precisa. Por isso eu reforço, não vamos cair no papo de que ele só vai voltar porque agora está tudo acertado. Essa dívida já foi negociada antes, e o Corinthians já cumpriu a sua parte. Se o Memphis entrar em campo no domingo, não será porque pagaram, será porque chegou a hora de ele responder em campo. E é isso que o torcedor quer ver: entrega, disposição, qualidade. Tudo que ele já mostrou em outros momentos da carreira e que agora parece estar guardado. O momento é de cobrança e de expectativa. O Corinthians não pode se dar ao luxo de ter um jogador desse nível apenas compondo elenco, entrando de vez em quando, sem ritmo e sem protagonismo. O torcedor espera mais, a comissão técnica espera mais, e a diretoria também espera retorno. Por que ninguém segura um contrato até 2026 se não acreditar que o jogador pode ser decisivo? Então, se existe uma hora para virar a chave e calar as críticas, essa hora é agora. A situação do Fagner também merece atenção. O Corinthians ainda avalia o futuro do jogador, e há sempre essa dúvida se ele vai mesmo retornar ou se o clube vai acabar optando por um novo caminho. Existe contrato em vigor, é verdade, mas muita coisa depende também da postura do Cruzeiro, que demonstrou interesse. O que não dá para imaginar é uma liberação gratuita, porque o Corinthians precisa pensar em contrapartida. Seria ingenuidade abrir mão de um jogador com tanto peso sem receber nada em troca. Se for para liberar, que ao menos venha algum atleta em compensação. Esse tipo de negociação pode ser dolorosa, mas é o mínimo para equilibrar um elenco que ainda tem muitas carências. A gente não pode esquecer que antes da lesão grave no tornozelo Fagner vivia um bom momento, vinha sendo titular absoluto e ainda tinha condição física para brigar por espaço. Depois da lesão, tudo mudou. O jogador perdeu o ritmo, passou por recuperação e já não se sabe exatamente qual será o impacto dele dentro de campo quando estiver à disposição novamente. E é nesse ponto que o Corinthians precisa agir com inteligência. Se o Cruzeiro quiser mesmo contar com ele, precisa haver uma negociação justa, e não apenas uma liberação por boa vontade. Esse tipo de ingenuidade é justamente o que afundou o Corinthians em outros momentos. O torcedor também olha para o futuro e sonha com reforços de peso. Falar em nomes como John Ares e Gerson para a próxima temporada é um sonho distante, mas que mexe com a imaginação da Fiel. Seria um cenário ideal, claro, mas a realidade financeira e de gestão do clube coloca essas negociações como improváveis. Enquanto isso, rivais como o Palmeiras seguem trazendo jogadores de qualidade, como aconteceu com Andréas Pereira, que chegou para ser protagonista. E esse é o ponto. O Corinthians precisa pensar em atletas que elevem o nível físico e técnico do elenco. O clube não pode se contentar apenas com contratações que compõem elenco sem mudar o patamar do time. É nesse momento que a torcida fica frustrada, porque vê jogadores promissores sendo descartados em decisões equivocadas da diretoria. O caso do Richard Rios, por exemplo, é emblemático. Ele estava no Guarani, tinha potencial, e o Palmeiras não perdeu tempo, foi lá e contratou. Hoje é um dos nomes valorizados do elenco rival. O mesmo aconteceu com Marlon Freitas, outro jogador que poderia ter feito diferença e foi recusado. Enquanto isso, o Corinthians insiste em segurar atletas que já mostraram limitações e que não acrescentam ao grupo. O problema é justamente esse: escolhas ruins que comprometem o presente e o futuro. A diretoria, representada por executivos como Fabinho Soldado e Alessandro, tem colecionado decisões contestadas. Em alguns momentos recusaram jogadores que poderiam render muito e, em outros, contrataram nomes que não justificaram o investimento. A sensação que fica é de um clube que toma decisões mais pela amizade e pelos vínculos pessoais do que pelo planejamento esportivo. E isso é perigoso, porque mina o futuro. Não adianta renovar contrato por laços de amizade, trazer de volta quem já não rende, insistir em nomes que ficaram no passado. O Corinthians precisa olhar para frente, construir um elenco competitivo, e não viver de memórias.
O caso do Michael é outro exemplo que gera discussão. O jogador tem contrato se aproximando do fim, e dentro do clube já existe gente articulando para renovar. Mas será que essa é a escolha certa? Será que não é hora de virar a página e apostar em outros nomes? No futebol moderno não dá para se apegar ao passado. O Palmeiras, por exemplo, mesmo campeão, abriu mão de nomes como Felipe Melo e Daverson, justamente porque entendeu que era o momento de renovação. O Corinthians precisa ter a mesma coragem, senão fica preso em ciclos que não trazem resultado. A torcida cobra exatamente isso: planejamento. Não dá mais para ver um clube gigante como o Corinthians vivendo de improviso, trazendo jogadores que já passaram, insistindo em peças sem intensidade. A cada temporada a sensação é de que se perde tempo, enquanto rivais estruturam seus elencos com inteligência. É duro para o torcedor aceitar que nomes promissores foram rejeitados e que, no lugar, ficaram atletas que pouco acrescentaram. E não é só dentro de campo que a situação preocupa. Fora dele, o Corinthians também enfrenta desafios pesados. A dívida com a Caixa pela construção da Neoquímica Arena continua sendo uma sombra que ronda a gestão. Nesta semana, inclusive, houve reunião para tentar renegociar os juros. Atualmente, a taxa gira em torno de 18% ao ano, o que é impagável para qualquer clube. A ideia é migrar para um modelo atrelado ao IPCA, que reduziria os custos quase pela metade, caindo para cerca de 9%. Isso faria uma enorme diferença nas contas, porque só em 2025 já foram desembolsados 60 milhões de reais em parcelas. E ainda restam compromissos para setembro e dezembro. É claro que a torcida se preocupa, porque enquanto o rival investe pesado em reforços, o Corinthians precisa equilibrar contas e buscar saídas para aliviar a pressão financeira. Não é fácil montar um elenco competitivo nesse cenário. Mas também não dá para usar a dívida como desculpa para decisões ruins de futebol. O clube precisa ter um departamento profissional, capaz de identificar oportunidades no mercado, apostar em jogadores em ascensão, em vez de viver apenas de nomes já conhecidos e de contratos longos que não dão retorno. O sentimento é de urgência. O Corinthians não pode mais perder tempo. O elenco precisa de reforços que cheguem para ser titulares, que tragam intensidade e que façam diferença nos jogos grandes. Não dá para repetir erros, como aconteceu com Garro, que tem qualidade, mas virou um jogador irregular, sempre com problemas físicos, que pouco participa. O time precisa de atletas consistentes, que joguem sempre, que aguentem o calendário pesado e que elevem o nível da equipe. E nesse contexto, o Memphis volta a ser peça central. Porque de nada adianta ter feito acordo, ter contrato longo, se não entrar em campo para decidir. O torcedor espera dele aquilo que justifique todo investimento, e não mais desculpas. Porque a paciência está no limite e o Corinthians precisa de respostas rápidas, dentro e fora de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O Morumbi está em choque e a torcida não consegue acreditar no que está circulando nos bastidores do futebol paulista. Lucas Moura, ídolo recente do São Paulo, estaria de malas prontas para vestir a camisa do Corinthians. Fontes não oficiais, mas bastante confiáveis, indicam que a negociação estaria avançada e que o anúncio pode acontecer nas próximas semanas. Se confirmado, seria uma das transferências mais polêmicas da história recente do futebol brasileiro, abalando não apenas a estrutura do tricolor, mas também a relação de confiança com o jogador. O burburinho começou a ganhar força depois que agentes próximos ao atleta foram vistos em reuniões discretas na capital paulista, supostamente discutindo valores e contratos com representantes corintianos. Apesar de nenhuma confirmação oficial, torcedores já começaram a se dividir nas redes sociais entre incredulidade e revolta. Alguns lembram de rivalidades históricas e não perdoam a ideia de um craque tricolor migrar para o lado rival, enquanto outros, mais racionais, ponderam que se trata de um movimento financeiro interessante para o jogador. No São Paulo, a notícia caiu como uma bomba. Integrantes da diretoria se mostraram visivelmente irritados, questionando não apenas o timing da possível negociação, mas também o impacto psicológico que uma saída de Lucas Moura causaria ao elenco e à torcida.
Internamente, há quem diga que a perda de um titular com essa importância técnica e simbólica poderia desestabilizar a equipe em momentos decisivos da temporada, abrindo espaço para debates sobre planejamento e reforços emergenciais. Entre os torcedores, o clima é de desconfiança. Há quem ache difícil acreditar que Lucas, que sempre demonstrou identificação com o tricolor, realmente trocaria a equipe pelo maior rival. No entanto, rumores insistentes sobre propostas milionárias e garantias de titularidade no Corinthians têm alimentado especulações cada vez mais intensas. Bares, redes sociais e até programas de rádio estão fervilhando com teorias sobre os bastidores da negociação, e o assunto já domina discussões sobre futebol em todo o estado. Enquanto isso, Lucas Moura permanece em silêncio, alimentando ainda mais o suspense. Sua postura reservada diante dos rumores só aumenta a ansiedade da torcida e dá combustível para novos boatos a cada hora. A sensação geral é de que uma decisão importante está prestes a ser anunciada, e a expectativa gira em torno de saber se o Morumbi verá um de seus grandes nomes cruzar a cidade e vestir a camisa do arquirrival. Se acontecer, será um capítulo inesquecível e amargo na história recente do São Paulo, consolidando esta transferência como um dos maiores escândalos de bastidores do futebol paulista. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!